Olá meu amigo, minha amiga, estamos aqui para mais um vídeo da série Christianitatis. E hoje o assunto é literatura patrística. Quem está acompanhando os vídeos desde o começo vai se lembrar que no primeiro vídeo dessa série nós falamos sobre uma divisão dos vários textos da literatura do cristianismo primitivo, e dentre eles estava a literatura patrística. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Acompanhe o nosso vídeo, mais um da série Christianitatis. A palavra patrística vem do latim pater, pai. Trata-se de uma fase da literatura cristã dos primeiros séculos que ocorre imediatamente aos textos do Novo Testamento. Esses primeiros teólogos, vamos chamar assim, são chamados de pais ou padres da igreja. Padre tem, nesse caso, o significado de pioneiro, de primeiros, e não de sacerdote como utilizamos hoje. São pais porque eles foram os primeiros transmissores das doutrinas dos apóstolos. A patrística abrange um período do século II até o concílio de Calcedônia, em 451. Alguns estudiosos a prolongam até o século VIII. Vamos trabalhar com a divisão mais breve da patrística. Neste espaço de tempo, há duas fases na patrística. Primeiro, do século II até o Concílio de Nicéia, no ano 325, e a outra parte, do Concílio de Nicéia até o Concílio de Calcedônia, em 451. Os documentos patrísticos são importantes para se conhecer o pensamento e os costumes dos primeiros cristãos. No catolicismo e no ortodoxismo, eles são considerados os intérpretes originários do cristianismo. Neste vídeo vamos abordá-los como literatura para o conhecimento da história do cristianismo. Eles representam o que se chamou mais tarde de cristianismo ortodoxo, aquela vertente consensual entre ortodoxismo e catolicismo definido pelos primeiros concílios. Um dos critérios para considerá-los como padres da igreja é justamente esta ortodoxia doutrinária. Por ortodoxia entendemos um tipo de compreensão dos princípios básicos da fé cristã que era consensual nos primeiros séculos do cristianismo e que foram definidos nos concílios, porque a palavra ortodoxia pode encerrar muitos outros significados. A literatura do cristianismo primitivo, como dissemos no primeiro vídeo dessa série, abrange textos patrísticos, apócrifos e do Novo Testamento. Esta consideração está além da ortodoxia católica ortodoxa, porque inclui textos de muitos cristianismos e de ortodoxias diversas que existiam. Essas ortodoxias são às vezes entendidas como heterodoxias. Os escritos heterodoxos normalmente são chamados neste período de heréticos, naqueles textos apologéticos. É na patrística que se desenvolverá a chamada filosofia cristã. Quando alguns filósofos se converteram ao cristianismo, eles procuraram defender e debater os princípios da fé cristã a partir de uma linguagem e de princípios da filosofia grega. A defesa do cristianismo diante da oposição da sociedade do Império Romano contou bastante com essa tentativa de sistematização da doutrina cristã utilizando a linguagem filosófica. Portanto, o cristianismo antigo tem esta influência do platonismo e também do estoicismo, principalmente em questões de moral e a questão metafísica. As igrejas católica e ortodoxa muitas vezes recorreram a estes textos para embasar algum posicionamento de doutrina e de moral quando o Novo Testamento não era claro naquele ponto. Este é o chamado consensus patrum, em latim, consenso dos pais. Os teólogos eram consultados sobre algum tema que não está explícito no Novo Testamento
Então eles contavam com o consenso dos pais sobre aquele assunto por considerá-los mais próximo do tempo dos apóstolos. A antiguidade e a contiguidade ao Novo Testamento desses textos os tornavam autoridade para desempate em termos de doutrina, de controvérsias em torno de uma doutrina. Os padres mais antigos são chamados de padres apostólicos, por são das duas primeiras gerações após a morte dos apóstolos. São eles Clemente de Roma, 35 a 100 depois de Cristo, Inácio de Antioquia, 35 a 110 depois de Cristo, e Policarpo de Esmirna, 69 a 155. E também os autores da Didaquê e de Pastor de Hermas, autores que nós não conhecemos os nomes, citamos apenas a partir do título das obras. Clemente e Inácio nasceram entre 5 a 7 anos depois da morte de Jesus. Policarpo, por exemplo, quando jovem, ouviu a pregação do próprio João. Ele escreveu uma epístola aos Filipenses. Papias de Herápolis, também, um outro escritor antigo, conviveu com João. Dada a antiguidade desses textos, do contato dos seus autores com as primeiras gerações, ou que fizeram parte dessas primeira até segunda geração após a morte dos apóstolos, pode-se considerar que esses escritos são as fontes mais próximas ou paralelas ao Novo Testamento, para se conhecer o cristianismo antigo. Por isso, esses textos são muito estudados hoje nas diversas áreas de estudo do cristianismo primitivo e também relacionado ao estudo do Novo Testamento. São fontes para o conhecimento do cristianismo da ortodoxia antiga, ou ortodoxia católico-ortodoxa, porque os outros cristãos da época que foram considerados como heréticos, eles, ou hereges, eles também se consideravam como ortodoxos. Mas também para se conhecer esses cristianismos concorrentes que foram perdidos. Então está aqui a nossa contribuição sobre a patrística, este conjunto de textos da literatura do cristianismo primitivo, imediatamente ao Novo Testamento, que são fontes para conhecimento de como esses primeiros cristãos entendiam a sua doutrina, praticavam a sua fé e a sua liturgia. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Nós teremos mais um tema da literatura do cristianismo primitivo. Até lá!